Nossa estreia é justamente para a gente explicar como é que surgiu esse projeto, explicar quem eu sou, quem ela é, né? E da onde vem essa questão de a gente pergunta aí. E o médico explica. A gente decidiu fazer essa abertura para explicar um pouco como surgiu, o que é, né? Qual a nossa intenção com tudo isso. Para que tire aquela sensação do Google, né? Que você coloque um sintoma que você esteja sentindo, seja um sintoma físico, um sintoma psíquico, e que você acredita que você vai morrer só porque você jogou aquele sintoma. Quando acabou a gravação com ele, a gente olhou uma para outra e falou assim, cara, e se a gente fizer isso de verdade? Se a gente transformar isso no podcast, a gente convidar vários médicos, mesmo os que não têm vínculo comercial nenhum com a gente, mas a gente escolher por assuntos mega específicos. O objetivo desse podcast é trazer os médicos para falar para quem não é médico. Seja bem-vindo à estreia oficial do nosso Médico Explica, um podcast onde a gente fala sobre conteúdos muito técnicos de forma descontraída, né? Aqui, essa nossa estreia é justamente para a gente explicar como é que surgiu esse projeto, explicar quem eu sou, quem ela é, né? E da onde vem essa questão de a gente pergunta aí. E o médico explica. Vocês vão perceber que a abertura, eu fico com a parte mais difícil, né? Que ela faz todo o contexto do médico que a gente tá entrevistando naquele dia, e aí no final ela fala assim, porque aqui é onde a gente pergunta, e eu falo, o médico explica. Acabou, a minha fala é mais difícil. Não, mas vocês vão entender também que ela tem muito mais dúvidas genuínas, a questão, né? Eu sou aquela que me preparo toda, até os bastidores aqui, essa é a dúvida, né? Eu me preparo toda, faço as perguntas, porque eu tenho mais dificuldade, eu tenho essa dificuldade de ser curiosa, de perguntar demais, e ela já tem demais, entendeu? Então, eu crio demais e ela que pergunta demais. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, né? É justo que na abertura eu fale um pouco mais. Então, tipo assim, esse episódio de hoje, quando a gente planejou, né, fazer esse podcast, teoricamente a gente já ia soltar o primeiro episódio de uma entrevista com os médicos que a gente já fez. Só que a gente decidiu fazer essa abertura para explicar um pouco como surgiu, o que é, né, qual a nossa intenção com tudo isso. Por quê? A gente tem uma agência de marketing médico, então fazer essas gravações já estavam na nossa rotina com os médicos que são nossos clientes. Só que o assunto deles a gente domina, a gente precisa ter muita comunicação. Então, quando a gente vai gravar com eles, a gente já sabe o que eles vão responder, a gente já sabe quais são os procedimentos, o que eles fazem, por que faz, quais são os sintomas, quem são os pacientes deles. A gente já domina um pouco o assunto deles, até o dia que a gente... deixa ele continuar. Até o dia que, de uma forma muito genuína, né, a gente começou a fazer uma entrevista com os médicos que é da nossa agência, que já gravou com a gente um podcast, que vai estar aqui, o Dr. José Zelaquete, e que a gente entendeu que, mesmo nós sendo mulheres muito bem resolvidas e muito bem instruídas na parte sexual, que ele é um ginecologista que faz cirurgia íntima, né, a gente percebeu que, nossa... quanto conteúdo a gente que se achava muito instruída, a gente conseguiu tirar dele. Então, de uma forma muito genuína, a gente falou, eu acho que isso dá certo para poder a gente expandir, né? Criar algo muito grande para que tire aquela sensação do Google, né? Que você coloque um sintoma que você esteja sentindo, seja um sintoma físico, um sintoma psíquico, e que você acredita que você vai morrer só porque você jogou aquele sintoma. Então, você vai escutar de um médico, de um especialista naquilo que você está sentindo, de uma forma técnica, mas genuína, disruptiva, às vezes até alegre, né? De uma forma mais descontraída, entendeu? Porque foi exatamente o que ela falou. Quando a gente gravou com ele, por brincadeira, estava aqui no estúdio, enfim... a gente não dominava o assunto dele, a gente não conhecia o que ele fazia, a gente não entendia nada sobre aquilo, só que a gente imaginava, nós somos mulheres, né, frequentamos bons médicos e tal, convivemos com médicos, então a gente não imaginou que seria tanta surpresa. E aí, eu lembro que quando acabou a gravação com ele, a gente olhou uma para outra e falou assim, cara, e se a gente fizer isso de verdade? Se a gente transformar isso no podcast, a gente convidar vários médicos, mesmo os que não têm vínculo comercial nenhum com a gente, mas a gente escolher
por assuntos mega específicos. Então, vocês vão perceber que os episódios, eles não são generalistas, né? Então, exemplo, sei lá, dermatologista. Vamos gravar com um dermatologista sobre o quê? Não, eles são bem específicos, né? Então, foi até legal. Fala do episódio do Bruno. São especialistas bem específicos, como ela falou, né? Tipo, sendo dermato, a gente vai entrar dentro do câncer de pele. Câncer de pele, melanoma, não melanoma. A gente vai falar o dermato com... Parte estética. Eita, demais, tá demais. Vocês vão me conhecer. Eu tenho esse trava-língua, eu vou melhorar minha dicção, então... É porque é um projeto piloto, né? A gente está fazendo essa primeira fase, né? Que é até janeiro, um projeto piloto, para poder ver se vocês gostam. Então, é muito importante que vocês dê esse feedback pra gente. E uma coisa legal é que, assim, geralmente quando as pessoas vão fazer um projeto desse, elas planejam durante muito tempo, pensa tudo, como é que vai ser. E o nosso simplesmente foi acontecendo pela parte viável, da gente conviver no meio de médicos e da gente ter um estúdio. A gente não planejou muito, não tinha feito logo, não tinha feito nada, simplesmente foi convidando, foi gravando. E vocês vão perceber muita diferença entre os episódios, né? Porque existem assuntos que permitiu com que fosse muito descontraído. Então, não tem uma característica muito séria, muito pergunta-resposta. Não, tem muita brincadeira, piada. Eu faço umas perguntas que, em algum momento, eu vou viralizar de alguma forma, porque eu perco a noção, às vezes. E teve episódio também que a gente se emocionou muito, né? Foi. Teve episódio que a gente achou que fosse entrar numa parte muito técnica, que eu posso até falar que foi um episódio de cirurgia bariátrica, e que a gente pensou que fosse falar sobre o techniquez, né? O mediquez. E quando a gente ouviu aquele médico falar, eu que sou uma rocha, não me emociono nunca, né? Pouquíssimas vezes eu já me emocionei. E naquele episódio saiu eu e ela aos prantos, no sentido de porque pedindo perdão daquilo que a gente já pensou de um bariátrico, de alguém que precisava fazer uma bariátrica, enfim. Foi incrível, mesmo. né? Foi muito legal. Então, assim, tem episódios que são muito descontraídos, muito brincadeira. Até porque, acho legal eu falar isso, quando a gente vai escolher o médico que vai vir aqui, é óbvio que a gente leva 100% em consideração a experiência, a formação dele, né, a especialidade, tudo bonitinho. A gente leva em consideração a parte acadêmica, mas a gente leva muito mais em consideração o ser humano que esse médico é. Então, vocês não vão ver aqui médicos muito soberbo, uma coisa muito distante, muito... que eu não suporto, não dá pra mim. Então, eu não conseguiria gravar com uma pessoa assim. Então, todos os médicos que têm vindo aqui, eles têm o mesmo perfil, que são médicos que têm a personificação da palavra médico, como a Alessandra sempre fala. A gente tem muito cuidado ao escolher esse médico, né? Então, como é que eu faço para ir no seu podcast? Não é assim. São médicos selecionados e indicados, e na qual a gente faz um crivo muito grande, porque minha casa, minhas regras. Né? A gente já começa nosso podcast assim. Então, e a gente quer passar exatamente a personificação da palavra médico, né? Um médico mais humano, aquele que cuida da pessoa não só pelos sintomas, assim como de uma forma muito integralizada, entendeu? De uma forma muito integrativa. Então, a escolha do médico, ela é feita por nós, selecionada por nós, para poder entregar o melhor para vocês, entendeu? Então, Alessandra, eu posso indicar o médico aqui nos seus comentários? Óbvio que pode, óbvio, e deve, por favor, eu peço para vocês indicar os seus médicos aqui, aquele médico que você tem esse sentido de forma mais integrativa, indica pra gente que a gente vai fazer a nossa seleção e vai ver se ele passa. Ótimo, vai ver se o médico passa. Para poder a gente fazer esse convite, né? Porque não adianta a gente pegar um médico que fala muito técnico de forma... E acaba meio que julgando o paciente, né? Por aquilo que ele sente, principalmente na forma psíquica, que é algo que a gente está passando, que o mundo vive hoje, na realidade, é muito difícil. E aí, dentro do nosso podcast, o médico julgar o nosso espectador. Então, por isso, esse é o nosso cuidado com vocês. Uma coisa muito bacana também é que os médicos que a gente seleciona, a gente percebe assim, eles amam o que eles fazem.
Eles amam o que eles fazem. Eles não são médicos famosinhos de Instagram. Pelo contrário, às vezes são uns caras totalmente low profile, mas incríveis. Médicos, assim, seres humanos incríveis. Que antes deles gravarem, geralmente a gente faz uma reunião com eles, conversa, e ali a gente já sente, né, um pouquinho de como é. Então, esse é um critério muito importante pra gente, de que seja um médico que goste do que faz, entenda do que faz, tenha acolhimento com o paciente, sabe? Ensine coisas muito bacanas pra gente, assim, a gente sempre pergunta quais são as maiores dúvidas que você recebe no seu consultório, sabe? Então, ele traz pra gente dúvidas que são de senso comum dentro daquela área. E o mais legal de tudo é que, por exemplo, teve um médico que foi indicado por outro médico que veio e ele falou, olha, ele é especialista em arritmia e marca-passo. Traz esse cara aqui que vocês vão gostar. Aí eu pensei, né? Eu falei, poxa, arritmia e marca-passo não é muito do meu mundo, nunca pensei, até agora não precisei, espero não precisar. Eu falei, vai ser um tema legal, vamos trazer, mas não foi aquela coisa que eu fiquei mega, ultra empolgada? E, cara, foi um dos melhores episódios, gente. Foi. Isso é o mais legal, a gente descobrir que temas que às vezes parecem ser tão, sei lá, específicos, é um episódio muito legal. Isso foi um episódio no qual o médico, ele falou de uma forma muito clara, né? E o que eu mais achei legal nesse médico é que ele falou que ele é o eletricista do coração. Do coração. Então, ele é o eletricista do corpo humano. Então, ele dá os choquinhos. Então, ele falou a forma técnica de uma maneira muito simples. Falou a nossa linguagem de quem não é médico, entendeu? Então, o objetivo desse podcast é trazer os médicos para falar para quem não é médico, sabe? Porque eu acho que existem N podcasts falando de médico para médico. Né? E a gente queria criar algo de médico para paciente. Como é que um paciente vai se sentir na cadeira, na frente dele lá no consultório? É isso que a gente quer trazer para vocês. E o mais legal, assim, são as histórias que eles contam pra gente de alguns pacientes deles, assim, coisas que às vezes chocam, às vezes emocionam. Pra gente tá sendo muito engrandecedor, assim, o quanto que a gente tá aprendendo com os que já vieram até aqui, até o presente momento. Então, assim, esse episódio primeiro vai sair para vocês conhecerem um pouco a gente, entender que de fato não é aquela coisa 100% assim. No início vocês vão perceber em alguns episódios que eu tô mais arrumada, depois eu enchi o saco, eu falei, gente, não dá pra toda vez, cabelo, maquiagem, então vamos do jeito que eu sou mesmo, sem filtro, sem nada. A gente tá fazendo algo muito a gente não tá criando nenhum personagem, né? Eu sou eu, ela é ela, eu sou estrategista, ex-advogado, ex não, porque eu ainda continuo pagando a minha OAB porque eu não consigo parar de pagar. E eu quero continuar falando, quem mexer comigo, falar, vou ligar pra minha sócia que é advogada, hein? Então, eu sou ex-advogada, estrategista digital, a gente vem do ramo do curso online, né? Então, a gente começou a migrar para médicos depois de fazer tantos lançamentos, enfim, N, múltiplos dígitos faturados. E a gente queria fazer algo mais genuíno. Então, surgiu isso. Voltando àquela questão dos médicos que chocaram, você vai ver muita gente, tipo assim, principalmente quando a gente está na outra câmera, que muitas respostas que o médico fala, né, dá pra gente, tá uma olhando pra cara da outra. Tá, a gente para e olha e fala assim, caraca, a gente não sabia. Porque tem alguns episódios, que tem alguns médicos que eu sugiro, ou que ela sugere, tipo assim, um médico sobre fertilização in vitro. Por questão religiosa, ela não tinha a vontade de escutar esse médico. E quando o médico sentou aqui, falou sobre N situações, que eu acho que a gente não pode dar muito spoiler não também, pode, né? Quando ele falou sobre as coisas sobre a ovulação, a idade de ovular, a idade de procurar um médico, a idade... Porque agora, cada vez mais, as pessoas estão adiando a ter filhos, né? Então, ele falou da importância de se preocupar de congelamento de ovos. E isso chocou ela. Mudou um pouco do conceito dela. Porque né? eu tinha... E isso é uma coisa que está acontecendo muito com a gente, né? Isso aconteceu com a vida da pessoa com obesidade. Foi um episódio que... Caramba, por quê? E isso eu acho que é o mais interessante que as pessoas vão ter acesso. O médico que ele não é dinheirista só, ele é um médico com a personificação da palavra médico, então ele se envolve com o trabalho dele, com o paciente dele. Existe um... Como é que eu vou explicar? Existe
por trás das cortinas, uma intimidade, uma vulnerabilidade que essas pessoas elas só abrem para esses médicos. Elas levam coisas que, às vezes, o marido, a esposa, a família, o pai, a mãe, as pessoas não sabem o que essas pessoas levam e se sentem à vontade para falar para o médico que elas confiam. E são informações que eles trazem aqui para a gente, porque eles não ouvem de um paciente, eles ouvem de vários. Então, a gente entender como que as pessoas têm certas dores, como que as pessoas vivem com aquilo. Então, ela deu o exemplo agora em relação à fertilização in vitro e tal, que é uma coisa que eu, por minhas razões, eu não acho legal, não sou a favor e tal. Mas ouvindo o médico e ouvindo a dor das pacientes dele, ouvindo o que ele ouve no consultório, eu não tive como não me colocar no lugar dessas pessoas e entender o porquê que elas buscam isso. Então, o mesmo aconteceu com as pessoas com obesidade. E uma coisa muito legal, assim, é a gente tá fugindo dos médicos... como é que eu vou explicar? Que vai dar o conteúdo do jornal hoje. O que é o conteúdo do jornal hoje? A gente não quer o médico que vai chegar aqui e falar assim, olha, beba água, durma bem, faça exercício e se alimente direitinho. Apesar de saber da importância de tudo isso, tá, Exatamente. gente? A gente não tá, pelo amor de Deus. Só que, apesar da gente não querer o médico que traga só essa informação, uma coisa que a gente percebeu aí, depois de sabe-se lá Deus quantas gravações nós fizemos, é que absolutamente todas as especialidades, todas as doenças, cara, tudo tem isso como base. Não, isso foi muito legal, desde o mioma até, sei lá, eu não tudo, me lembro gente. qual foi o médico que trouxe essa estatística, mas eu acho que 80% das doenças elas são evitadas exatamente pelo seu estilo de vida. Né? Então, a gente acredita muito nessa questão do estilo de vida pertencer e melhorar a saúde das pessoas. Mas a gente está trazendo algo mais profundo para vocês. Mas, tipo assim, porque tem pessoa, não adianta a gente hoje, né, só trazer isso como uma maneira preventiva, porque, assim, tem pessoas que já têm o diagnóstico, elas já convivem com aquela situação, elas já precisam daquilo. Então, a gente está focando muito nisso, em quem já vive. Foi muito bacana um episódio que a gente gravou sobre mioma. Eu ia falar exatamente sobre isso. Eu tava com esse, esperando essa isso acontece sempre. Vocês vão ver que eu solto a pergunta que ela tava pensando ou vice-versa. Que ele falou sobre os sintomas da mulher com mioma. Eu achei tão interessante ele como ginecologista, ele falando sobre o absorvente, como que a mulher começa ali enfim, não vou ficar dando spoiler. E ele falou sobre porcentagem também, porque porcentagem é uma coisa que me choca. Ele falou que 80% das mulheres ou têm ou vão desenvolver o mioma. E qual é a cirurgia mais feita? Eu acho que no Brasil, não posso dizer mundo, porque acho que esses dados foram do Brasil, para resolver o mioma. É a retirada do útero, gente. Tem médico que retira o útero de pacientes com 16, 17, 18 anos. Eu acho que é uma mutilação no corpo da mulher, porque o médico ele não se dá o trabalho de preservar, de ter a filosofia, como o médico mesmo falou, de ter a filosofia de preservação do útero, sabe? Então, existe muito mito atrás do mioma que a gente conseguiu tirar nesse Cara, o episódio, por exemplo, que foi o Dr. Fábio Viegas, ele falou... Poxa, ele atende pacientes com 200, 250, 280 quilos há 30 anos. Então, ele ouve muitas coisas que estão só lá no íntimo dessa pessoa, sabe? Então, quando ele falou pra gente um pouco da vida da pessoa com obesidade, porque eu sou, tipo... Vai ser inevitável vocês perceberem um pouco de como eu sou aqui. Eu sou um pouquinho mais intolerante, eu sou aquela pessoa mais... não vou ficar falando para não me cancelarem, mas... foi legal, porque eu comecei a olhar com outros olhos até as pessoas que romantizam isso. Né? Romantizam a obesidade. E a gente falou sobre isso. E ele explicou o porquê que certas pessoas... faz esse movimento, assim. Gente, a gente tá falando muita coisa legal. A gente falou muito sobre aquele movimento de autoaceitação, sobre a questão da obesidade. E a gente falando com ele, com um médico que opera pessoas muito famosas,
é um médico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. E foi incrível. Incrível porque quando você pensa num bariátrico, você pensa, a pessoa vai fazer bariátrica porque não tem força de vontade, fraqueza, não tem força de vontade para fazer a cirurgia. E entender que isso aí é uma patologia, e entender o sonho, isso que mais me marcou, isso eu sempre falo para pessoas, que ele operou uma pessoa que o sonho da pessoa era ir a um supermercado. Porque a pessoa não passava na gôndola, ou não passava porque era ponto de referência. Às vezes porque nem aguenta andar. Exato. Então, foi bem profundo. É disso que a gente está falando. A gente não está falando de algo De raso. mulher, quando a gente gravou falando sobre cirurgia íntima, né? Que a gente atribui a estética, não sei o quê. Cara, ele começou a contar de pacientes, mulheres com 35, 40 anos, que são virgens porque têm vergonha da genitália. Mulheres que não aceitam receber sexo oral. Mulheres que não conseguem ter relação no claro, porque tem vergonha. Aí você começa a entender que, cara, não é tão estética assim. É uma coisa muito mais... profunda. Muito mais profunda. A gente teve um episódio também que a gente falou sobre climatério e menopausa, que eu achei importantíssimo, né? E a gente descobriu que existia uma especialidade que é ginecologia endócrina. Eu não tinha ideia. Olha que eu me achava uma mulher, sabe, super pra frentex. E eu tô descobrindo cada coisa, gente, sobre o climatério e menopausa, a importância da pessoa entender o seu corpo, entender os sintomas, entender que ela precisa agir dentro desse climatério, dentro da menopausa, de uma forma muito mais leve. É impressionante os benefícios de entender esses sintomas e ter um acompanhamento nesse período, né? E então, assim, acho que já deu para entender um pouco. A gente pretende trazer todas as especialidades que eu já descobri que é infinito, assim, todas as especialidades para falar dentro daquela especialidade de um problema específico, e a gente quer falar somente daquele problema e entender e esgotar tudo que tiver sobre ele. Então, assim, nesse primeiro momento, a gente gravou já sobre obstrução nasal, sobre câncer de pele, climatério e menopausa, sobre mioma, sobre dor, sobre... Ai, Jesus. Sobre bariátrica, sobre cirurgia regenerativa, lipoaspiração, mioma. A endometriose a gente vai gravar. Então, a gente está pegando esses assuntos assim. Cardiologia pediátrica. Arritmia marca-passo. Sobre ansiedade, depressão, sobre transtornos ansiosos. Depressão na fase idosa. Cara, assim, já teve muita coisa legal. E eu estou nesse momento buscando novos médicos. Não vou mentir, é difícil, assim, o médico com o perfil que a gente quer, geralmente, eles têm um perfil do tipo assim, eles são aqueles médicos super-humanos, muito bom no que fazem, super experientes, toda a parte acadêmica, tudo certinho, mas eles são low profile, né? Então, alguns eles não querem, porque eles são low profile. Trazer o médico aqui. A gente não tá pegando médico de Instagram, então alguns eles ficam, ai, não sei, ai, mas será? Eu nunca gravei, não sei se eu gosto desse negócio. Então, assim, é todo um trabalho que eu tô tendo para conseguir médicos nesse perfil. E falar em low profile, o mais legal de tudo isso é que nós duas somos ultra, mega, power, hiper, low profile. As duas. A gente está acostumada a viver do digital, mas de forma de bastidores, né? Não. Então, é a nossa primeira aventura na qual a gente está colocando a cara, tá se expondo, tá sendo difícil para mim, difícil para ela, difícil para mim também. Eu, depois de ter gravado assim uns 10 episódios, eu voltei para casa pensando, eu falei, cara, não é o que eu quero, eu não quero aparecer. Eu não quero, não é o que eu quero. Eu fiquei só que eu, tipo assim, eu já tinha assumido esse compromisso com os médicos que vieram, com ela, eu falei, eu não posso desistir. Então continuei, agora eu já tô mais relaxada. Mas eu acho que vai ser tão legal o feedback de vocês. Eu sinceramente espero o feedback muito grande de vocês, porque, cara, eu não vejo nada parecido falando, assim, sendo gente da gente, sabe? É isso, gente da gente é a melhor definição. Eu acho que ser humano como especialidade. Exatamente, o ser humano como especialidade. Porque a gente cansa daquele médico que se coloca num patamar acima e que é um médico. Não, aqui é médico gente da gente, a gente brinca, ninguém, a gente...
Ai, preguiça. A gente brinca, a gente leva tudo na boa. E claro que existem temas que a gente não pode fazer assim. Claro que existem temas que a gente tem que falar de uma forma mais delicada, porque é um tema mais específico. Depressão, por exemplo. A gente não pode falar sobre depressão sorrindo, brincando, né? Ansiedade. Então, existem temas que a gente vai levar mais de boa. Tipo, a arritmia foi um tema que a gente pensou a gente brincou muito. Que fosse ser mais sério. Mas a gente descobriu que ele conseguiu, que o médico conseguia levar isso de uma forma tão leve que foi impressionante, assim. O que eu acho que mais vai demorar a vir é porque, por exemplo, eu tava conversando com um médico que trabalha com oncologia pediátrica. Então, assim, existem alguns temas que a gente vai trazer, porque é uma dor. Então, é legal a gente trazer informação, a gente falar, né, da família, de tudo. A gente faz um trabalho, né, tem pouco tempo, mas com crianças com paralisia cerebral. E foi muito difícil pra gente. Foi muito assim, foi o que eu falei. Os que são nossos clientes, a gente convive com eles e entende o trabalho deles. Então, por exemplo, eu faço acompanhamento com eles em centro cirúrgico. Então, eu vejo eles operando ali. A Alê, ela entende exatamente como eles pensam, como eles fazem, para que possa escrever e se comunicar como eles. E aí, quando a gente começou a fazer esse trabalho com crianças com paralisia cerebral, que a gente esteve lá no ambiente, que tem o tratamento dessas autismo, crianças. Paralisia, olha, foi muito difícil pra gente. A gente saiu de lá meio... com o estômago meio virado, assim, meio... Porque nós somos mães e tal, então a gente não vai deixar de trazer assuntos difíceis, delicados de se conversar. A gente não vai deixar de trazer, mas... A gente tem o nosso perfil, né? O nosso perfil é um perfil mais leve, descontraído. É isso que a gente quer trazer para vocês. Mas isso não vai deixar com que a gente traga coisas difíceis. Do tipo a paralisia, o autismo, o diagnósticos mais, entendeu? Pesados. Entendeu? Mas claro que a gente vai trazer tudo com muito respeito, né? Com muita delicadeza para vocês, tentando sempre trazer uma forma leve. A nossa intenção e a nossa intenção com esse podcast é falar as formas técnicas de forma leve, despretensiosa para vocês. E acho que é isso, né, Lê? Acho que é. E seja bem-vindo ao nosso podcast. Toda sugestão de médico é bem-vindo. E aí eu vou aproveitar, vou fingir que a gente é blogueira, vou fingir que a gente já tá super, assim, fingindo costume que nós somos youtubers. Vou fazer o seguinte, clica aqui embaixo, se inscreve, vai ter um sininho. Clica nos sininhos e depois na palavra todas. Olha só, filha, já tô testando isso. Porque toda vez que a gente postar um conteúdo, vocês vão receber a notificação que a gente postou um conteúdo novo. Então é só clicar no inscrever-se. Perdiga, você ensinou direitinho, hein? Você tem que ver isso daqui. Esse é o nosso clima aqui. Caraca, ó, mandou curte, compartilha, comenta. Não, você pode curtir, compartilhar e comentar. Eu vou explicar. O mais importante é você se inscrever e colocar lá para e sugestão de assunto, é isso que a gente quer, sugestão de tema, porque tem tema, enfim, que nem passa na nossa cabeça que a gente não conhece. Mas eu tô zoando ela aqui agora porque o marido dela é blogueiro. Vocês têm ele gravando, gente. Ele bota a gente no chinelo, que ele grava de primeira, ele já faz live, ele faz não sei o quê. E pra mim e pra ela isso é mega desconfortável. Então, assim... É engraçado que a gente tá acostumado a treinar as outras pessoas a como fazer. Agora, quando chega na nossa vez, a gente dá uma travada. É porque no dos outros é refresco, entendeu? Mas é isso, gente. Muito obrigada por estar aqui vendo a nossa estreia. E eu espero que deixe seu comentário se você gostou, se você não gostou. Eu quero o seu comentário pedindo um médico para ser escutado mais do que um médico, um tema. É, um tema bem legal. O tema é legal. Aí o médico a gente se vira depois para achar. Mas o tema é uma coisa legal, assim, doenças bem específicas, diagnósticos bem específicos. É isso que a gente gosta. Tem uma coisa bem específica para a gente poder aprender e falar. E na semana que vem sai o primeiro episódio. Sai o primeiro episódio. Qual será? Que rufem os tambores. Não, vamos ali fora da spoiler? Não, acho melhor não. Porque vai que a gente muda de ideia. Assim. Tem isso, tá, gente? A gente precisa pensar, porque, enfim, uma série de coisas que acontecem. Ó, a gente tá gravando esse episódio hoje pra vocês entenderem, conhecerem um pouco a gente e tal. Daqui a alguns meses... a gente vai gravar um outro episódio desse só contando o que deu errado. Eu acho legal.
Porque, na verdade... Mas tem que passar uns meses, porque se eu fizer isso agora, a gente vai queimar largada, não dá certo. Porque essa intenção dessa primeira... como é que você chamou? Eu tenho probleminha de memória. Temporada? Essa primeira temporada que vai até janeiro. É um projeto piloto que tá indo? Porque depois a gente vai personalizar tudo, vai fazer um negócio, uma coisa bem vibe Jô Soares. Mas... Mas para não beirar, querer a perfeição para lançar, a gente está lançando esse projeto piloto para vocês, para ver se dá certo, para ver se vocês curtem. Porque se deixar por mim, eu sou o tipo de pessoa assim, que eu quero a coisa tão perfeita que ela não acontece. Entendeu? Então alguém me botou na pressão e assim, vai, não, tem que ir. Por mim eu já tinha feito, não tinha esperado nem ter estúdio. Por mim eu já fazia conta linha de telefone aqui e já mandava. Ela é assim. É a balança. É a balança, é equilibrar. Por isso que a gente dá certo juntas. Mas de fato, agora falando sério a respeito do que eu falei do que dá errado, é muito difícil a gente encontrar um médico com o perfil que a gente quer. Que é o médico, como eu disse antes, que gosta do que faz, é bom no que faz, entende bastante daquilo, é humano e sabe se comunicar. Porque às vezes o cara tem todas essas características. Ele é bom no que faz tecnicamente, entende pra caramba do assunto, mas não sabe se comunicar. E aí, como é que grava um podcast com uma criatura dessa? Então, já aconteceu de vir alguns médicos aqui gravar com a gente e no final do episódio a gente ficar... O que a gente faz com isso? Não tem como a gente usar esse episódio, porque... É um tal de kikiki. É um kikiki. Assim, então, não basta a gente ter o tema, a gente tem que ter o médico que consiga se comunicar, que seja gente boa, que vai rir com a gente, que conta história, que entende do que faz. E já teve um tema que a gente achou que fosse ser pesadíssimo, como o melanoma, né? O de câncer de pele. De câncer de pele, no qual, no meio do episódio, tá ela aqui, ó, fazendo o que tava... Não, porque eu contei... Coloca o erro de gravação aí, por favor. Não, aqui assim, ó. É meio sofrido. Que é um monte de luz, assim, e eu tenho fotofobia, então eu fico assim, ó. Ai, Torrando, né? Quentão, lá dentro é quente, mas tem um ventilador gigante aqui e muita luz em volta. Cara, quando eu saio, que eu faço assim, eu faço... Marquinhos de biquíni. Nossa, tá maravilhoso! Cara, mas é assim, é como se eu tivesse pegado só uma semana. Linda aquela marquinha de biquíni. E elas passam, assim, um produto específico que você fica com um dourado, sabe? É uma coisa... acabou. Deixa eu desmarcar essa semana. A gente foi gravar sobre câncer de pele e eu contei pro médico assim, olha... Eu faço bronzeamento artificial de vez em quando. Ela contou... não. Eu falei, e quem faz o bronzeamento artificial? É mesmo. Foi ela que me dedurou. Ela me dedurou. E aí... Vocês vão ver o episódio, tá muito bom. Eu não vou falar a resposta que ele deu, eu vou deixar vocês rirem lá no dia. E aí tá ela imitando como é que ela ficava dentro. Imita, por favor. Como é que você fica dentro da câmera? Eu contei pra ele como é a experiência de fazer um bronzeamento artificial. Eu falei com ele, é uma cabine redonda, com, tipo assim, 360 tubos de luzes, assim, em volta. Aí tem um ventilador no teto, porque é muito quente lá dentro, e um negócio pra você segurar, como se você estivesse em pé no ônibus em Bangu, meio-dia, mais ou menos isso. Aí você segura ali e você fica assim, ó, com aquele vento aqui, e um monte de luz. Isso é ótimo. E ele assim pra mim, pensando, mais uma que vai lá pro meu consultório. Não vamos contar muito não, porque esse episódio tá muito bom, gente. Não, é exatamente isso que a gente falou. Você vê, poxa, câncer de pele é um assunto sério, é um assunto delicado, mas que a gente conseguiu gravar de uma maneira informativa e descontraída ao mesmo tempo. Já tiveram outros assuntos que não deu pra ter uma risadinha, uma resenha, não deu pra ter nada. Agora, não, gente. O episódio de obstrução nasal do Dr. Eduardo Almeida. Tá até aqui, cadê? Cara, foi... Gente, que episódio bom. E foi resenha total. Eu sou viciada naquele vaso constritor. Que eu não posso falar o nome agora. Não faz propaganda. Vaso constritor. E aí ele veio achando que eu fosse receber, né, vários... Só lapada. Mas graças a Deus foi tudo bem, vocês vão ouvir também. Gente, mas teve tanta informação ali. E o mais legal é que quando eu postei nos stories, assim, que eu sou meio bipolar com isso. Tem dia que eu quero compartilhar e depois eu passo 6 meses sem querer, depois eu compartilho de novo. E aí,
Cara, quanta gente me pediu o episódio dele. Não, Ou seja, eu muita descobri que o gente- mundo é entupido. É. As pessoas não respiram. Não, e muita gente me pediu também o episódio de mioma, de endometriose. Me pediu o episódio do câncer de pele, que tem gente que tem dúvidas sobre a bolinha que aparece no corpo, ou uma verruga, pinta. uma pinta, né? E ele explicou tudo isso nesse podcast. Agora, o que mais eu achei interessante, o que mais me recebeu pedido de verdade, eu acho que é por causa da minha faixa etária, é do climatério e menopausa, gente. Foi muito legal. É, verdade. climatério e menopausa. Eu acho que a gente tá falando demais. É, né? Acho que já dá pra parar por aqui. Então, gente, olha, quero deixar agradecimento aos médicos que já toparam, que já vieram, que já participaram. Agradecer A de você que verdade. assistiu até aqui também, que ficou aí vendo o nosso vídeo de abertura. Mesmo a gente... Antes de gravar, ela falou, como é que vai ser? Eu falei, Ale, vamos só sentar e falar? A gente sendo a gente mesmo? Porque nos episódios é assim. Então não adianta eu fazer uma coisa meio William Bonner, porque, enfim, Não, não sou eu engraçado não que eu consigo cheguei- manter. Que eu cheguei com papel aqui, ela, vem cá, você vai fazer roteiro? Eu disse, não, só tô lendo, calma. Não, eu vou contar. Não, o papel tá. Eu vou pegar, vou mostrar pra vocês. Tá aqui, ó. Eu vou mostrar. Eu falo dela, mas aqui, eu sou viciada também em um remedinho de dor de cabeça só. Mas vamos lá. Como funciona os nossos bastidores antes da gravação? A Alessandra senta, isso aqui, pra vocês conhecerem, essa é a Alessandra. Ela pega o tema e ela faz mais ou menos isso aqui mesmo. Ela planeja as perguntas, o projeto, como vai ser. Planejada, gente. Né? Olha só, gente, e ela faz isso para todos os médicos que vêm, todas as perguntas e tal. E eu faço como? É com quem que a gente vai gravar hoje? Qual o É nome sobre dele? o quê? Como é o nome do médico? Então tá bom. Eu sento aqui e eu gravo. No final, dá certo. No final dá certo. Mas essa é a clara diferença entre nós duas, Não, né? mas no final, tá eu aqui com o papelzinho pra cima assim, e vambora, que vamos gravar, entendeu? É isso. Mas é muito, assim, isso é muita gente. Eu acho que os médicos que bem percebem, né? Que ela fica ali, ó, e eu... É porque, eu não sei porquê, as perguntas vêm na minha cabeça na hora. É porque ela é uma pessoa fofoqueira e curiosa, entendeu? É isso Mas aí. é isso. Olha, a gente brinca assim o tempo todo, tá? Mas é uma forma carinhosa. É a nossa forma de E amor. não tem mimimi aqui também, não. Não começa com um negócio de hater também comigo, que não vai dar certo. Porque, ó, eu penso o seguinte. Não gosta? Não assiste. Acabou. Você não tem que vir comentar, porque eu não pedi tua opinião. Agora, se você gosta, você participa, você interage. Se você não gosta, vai ver outro canal. E acabou. E tá resolvido o problema. Então, não começa com história de ficar criticando, de hater. O bom que é que não ela já vai dar começa certo. o episódio, né, o primeiro podcast assim. Então, vocês estão preparados para o que vão vir? E outra coisa, eu tenho advogado, então eu posso. É isso, gente, ó. Até beijo. um beijo, até o Até primeiro terça-feira. episódio, ou o segundo, que esse é o episódio 0, vamos dizer assim. Tem o episódio. Até terça-feira. Na E próxima ó, vou deixar terça-feira. registrado. Hoje eu estou um pouco triste porque hoje é o meu último dia na casa dos 20 anos. Que amanhã, a partir de amanhã, eu sou uma mulher de 30. Então, que fique registrado hoje no vídeo pra eu... Que hoje é meu último dia com 29 anos. Aí acabou a casa dos 20. Agora eu vou... Acabou. O problema é quando você entra e não entra, amiga. Relaxa, porque ainda tem tempo. Você não sai mais, né? Gente, um beijo até terça-feira. Até terça. Até lá.